Vamos lá para a primeira leitura. Tá baixa a entrega. Bora lá, ser humano delatado na leitura. Deixa eu dar uma compartilhada aqui para ver se tem alguém vivo. Brincando de vivo ou morto. Vivo, morto, vivo. Morto, morto, vivo. Pois é. Coisa rápida. Tá dando pra ouvir o som do violoncelo, do violino. Só porque eu cliquei ali tá aparecendo comercial. Venha, viu, pra cima de mim. No instante a hora passa aqui com vocês, rapaz. Eu passei o quê? Eu acho que foi... Sim, está muito bom o som. Eu tava fazendo a transmissão de live lá no YouTube, porque hoje é dia de aula do curso de aquarela cores em movimento. Aí eu percebi que o áudio ele deu umas falhas, meu irmão. Fiquei preocupado que só, porque é ao vivo, né? Aí depois a aula fica gravada. Maravilha. A primeira leitura tem um texto, tem um título do texto assim, ó, excelentíssimo. Isso. Deixa eu ver se dá para deixar numa posição aqui. Vivaldi, Bach e Vivaldi. Obras para violoncelo. Bach e Vivaldi. Collection. Ostra feliz não faz pérola. Excelentíssimo. Aí o texto diz assim: ando pesquisando coisas antigas da terra onde nasci, dores da boa esperança, à procura de vestígios da minha infância. Pois ontem, fuçando umas pastas velhas, encontrei lá uns jornais de antigamente, muito antes de eu nascer. Acho que os médicos de hoje fariam bem em se informar sobre os remédios daquele tempo que eram muito mais maravilhosos que os remédios de agora. Hoje, quando se toma um remédio, não se sabe quem o faz. Não há, portanto, um jeito de fazer a reclamação à pessoa responsável, caso o remédio não funcione. Naqueles tempos, os remédios traziam no rótulo o retrato do inventor da poção curativa. Tal é o caso do miraculoso remédio Elixir de Nogueira, um santo remédio, eficaz no tratamento de escrófulas, dartros, bolbas, inflamações do útero, corrimento dos ouvidos, gonorreias, fístulas, espinhas, cancros, venéreos, raticismo, flores brancas, úlceras, tumores, sarnas, reumatismo em geral, manchas de pele, afecções do fígado, dores no peito, tumores nos ossos, latejamento das artérias. Eita gota! Jornal A Esperança, Dores da Boa Esperança, 23 de outubro de 1927. Página 4. Agora me digam, misericórdia, né? Que remédio moderno pode se comparar ao poder curativo do Elixir de Nogueira? Atestado pela foto do Dr. Nogueira, grande, bigode retorcido nas pontas, óculos, colarinho e gravata. Os óculos sempre foram marca dos cientistas. Cientistas sem óculos não é digno de crédito.
Mas, examinando as notícias no miúdo, nota-se que todas as pessoas eram excelentíssimas e ilustríssimas. Os que viajavam eram sempre o ilustríssimo senhor fulano de tal, com sua excelentíssima esposa. Os juízes eram meritíssimos, isto é, portadores de méritos incontáveis. Contou-me um juiz amigo que numa audiência numa cidade do interior, o advogado insistia em chamá-lo de meritíssimo. Tratamento insólito que lhe causou sério problema facial. Ele não sabia se o advogado estava a ofendê-lo, chamando-o de filho da puta, caso em que ele deveria fechar a cara, ou se o advogado era apenas um pobre diabo, não sabia o sentido das palavras, caso em que o seu rosto se abriria numa risada. Incapaz de concluir, ele optou pela postura indiferente, clássica no rosto dos juízes. Mas o que me levou a esta excursão foi o fato de um meritíssimo, pois tem o meritíssimo e tem o meritíssimo de mérito. Convencido da sua grande importância, haver entrado na justiça com uma ação contra os funcionários do edifício em que mora, posto que eles, ignorantes da sua excelência, não o tratavam com os devidos doutor, excelentíssimo, ilustríssimo. Esse juiz, ao que me parece, coloca paletó e gravata para defecar e usa fraque e cartola para perpetuar os coitos exigidos pelas obrigações conjugais, se é que o faz. Imagino que ele seja juiz por competência, isto é, passou nos exames. O que é prova cabal de que o conhecimento das leis não é garantia da sabedoria do juiz. Como dizia um homem sábio, na cidade onde nasci, duas são as coisas em que não se pode confiar: bunda de criança e cabeça de juiz. Se ele deu entrada nessa ação, imagino, é que deve haver dispositivos legais para obrigar as pessoas ao tratamento devido, meritíssimo, magnífico, reverendíssimo, ilustríssimo, excelentíssimo, doutor. Pergunto aos conhecedores da lei se não haverá dispositivos legais que punam pessoas que usam títulos sem possuí-los. Um bacharel pode colocar a placa de doutor? Engenheiro é doutor? Lembro-me de um homem, também lá em Minas, que queria ser doutor a qualquer preço. Para ele, ser doutor era ter diploma de engenheiro agrônomo. Tirou o diploma, mas o tiro saiu pela culatra. De caçoada, deram-lhe o apelido de Zé Doutor. Quando vejo escrito na capa de um livro como autor, doutor fulano de tal, não consigo esconder o riso. É uma pena que a lei não tenha provisões para punir a estupidez e a presunção. Provavelmente o Rubem Alves tenha passado por essa experiência. Ele está a compartilhar conosco, mesmo depois de sua partida, né? É que ele já desencarnou e está em outras vidas aí, não sei. E o curioso que eu achei, né, dessa pesca aqui, né, de palavras, é que de fato tem pessoas que se formam, né, de forma acadêmica e querem vomitar sabedoria, querem obrigar as pessoas a
chamá-los de tal e tal e tal. Excelente dia, Gabix. Bem-vinda. Alguém falou comigo aqui ainda? Eita, gota, misericórdia. Foi Casamaro. É um negócio assim, né? Eu já presenciei esse tipo de coisa, principalmente com pessoas da minha área de formação, né? Que a minha formação é em bacharel, que eu poderia também praticar licenciatura em ciências contábeis. Aí, para quem queria se manifestar como alguém superior, obrigado por ativar o Artme. Aí a outra pessoa dizia assim: tu não se formasse em ciências contábeis, não, tu se formasse em ciências contáveis. Tá contando aí um bocado de história que não te pertence, né? Sata moita, igual a. Salta pra trás, igual a Stuart fala. E você vê, né, que para algumas situações a lei ela se estabelece e corrige, ela pune, ela disciplina, e para algumas outras questões a lei parece que para nada serve. Excelentíssimo, ilustríssimo. Interessante o texto. Para quem achou interessante, né? Não vamos forçar a barra também pra gente não se posicionar feito o doutor, não é isso? Próximo texto. O título é Desembarcar. Desembarcar. Alguns textos, só pra... Concordo, né? Alguns textos são mais longos, outros são mais curtinhos. Parece que os textos longos, não sei qual é a sensação que você tem, você pode, né? Caso queira, possa me dizer. Os textos longos, por vezes, não nos dá brecha para refletir. Rodrigox, excelente dia, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Bradox. Mas os textinhos curtinhos, de 2 linhas, 3 linhas, aí a gente não consegue, senão, abrir o leque, né? Abrir os horizontes e expandir o entendimento. Texto curto é testículo. Seria uma pergunta, não é isso? Não sei, ó, interessante, ó. A criatividade do artista, ela pode nos surpreender. Palmas. Maravilha. Desembarcar. Diz assim a leitura, ó. Bernardo Soares escreveu que nosso problema está em nossa incapacidade de desembarcar de nós mesmos. É sim, confirmado. É inútil ir até a China se não saímos da bolha onde vivemos. Tudo o que vimos e pensarmos nessa viagem será uma repetição da nossa mesmice. Isso vale para viagens e vale também para a leitura. O espirro tá querendo vir, viu? Ele veio. Bem-vindo, espirro. Estamos ao vivo, pessoal, acontece. Saúde, obrigado. Eita, Feb. Me lembrei do rapé. Poxa. Salute. Me lembrei do rapé, que teve um textozinho que a gente leu sobre o rapé aqui. Quem tava, provavelmente se lembre, né? A gente bateu 10k de like já, ó. Rapidolo hoje. Vou só atualizar aqui para poder manter a ordem. Aí a gente volta para a leitura rapidinho, tá bom?
Ok? Isso vale para viagens. Obrigado por ativar o Artme. Leidson, obrigado, meu amigo, por nos visitar aqui. Obrigado pelo carinho, bem-vindo. Isso vale para viagens e vale também para a leitura, a mesmice, se lembra? Boa tarde, meu amigo. Porque toda leitura é uma viagem por um mundo desconhecido. Vocês têm essa sensação também, não? Não, isso que escrevi não está certo. Há livros que não nos levam a viajar por mundos desconhecidos. Eles apenas repetem a nossa mesmice. Por isso são de leitura fácil. Há alguns anos, quando estive preso numa cadeira por causa de uma operação de hérnia de disco, pus-me a ler uma série de livros que tinham estado à espera numa prateleira, mas eles davam canseira na cabeça de um homem que estava doente. Quem está doente não quer viajar. Mudei-me então para os policiais da Agatha Christie. Leitura para passar o tempo, porque não era preciso pensar. Todos eles são iguais. E eu ficava no meu mundinho. Para se entender um livro de outro mundo, a primeira condição é sair do nosso mundo. Isso exige uma decisão preliminar. Vou, provisoriamente, num jogo de faz de conta, parar de ter minhas ideias. Vou desembarcar do meu mundo. Vou entrar no mundo do autor. Vou aprender a sua língua. Se eu não fizer isso, não terei condições de entendê-lo, se for o caso, ainda que para discordar dele honestamente. Se eu parto do pressuposto de que o autor só diz besteiras, eu só lerei besteiras. As que estavam dentro de mim. Lembro-me dos meus tempos de universidade. Se alguém ia ler Max Weber, ia sabendo que ele era o ideólogo da burguesia. Se ia ler Durkheim, sabia-se de antemão que ele era um funcionalista conservador. Para se ler Nietzsche é preciso antes ficar nu e tomar um banho. Se vocês quiserem ler um exemplo de absoluta incompreensão de Nietzsche, leiam o que Coplestone, padre jesuíta, disse dele na sua História da Filosofia. Deixa eu ver aqui. O título desse texto, dessa leitura que a gente fez, é Desembarcar. Em outra oportunidade que a gente está fazendo esse Pincel e Verso Cast, número 9 já, ó. Já. Em outra oportunidade a gente tinha comentado a respeito dessa questão que um autor, uma pessoa, inicialmente, né, Arthur Schopenhauer é o nome dele. Em alguns de seus livros, em algumas de suas falas, ele disse: pare de ler livros, ou pare de ler esse livro que você está lendo. No caso, o próprio livro dele. E ele continua: porque você está deixando os outros pensarem por você. Vá e observe o mundo por você mesmo. Do contrário, você só vai ficar lendo livros e vai ficar na mesmice, que é o que nos traz a esse texto, né? E aí, José Lox, tudo bem, mano? Boa tarde, Dani Lox. Bem-vindo, meu amigo. Maravilha.
E a gente tem disso mesmo, às vezes a gente quer ler a mesma coisa, a gente quer fazer a mesma coisa, da mesma forma. Não que necessariamente a gente tenha que fazer outras coisas de outras formas, em busca de algo, uma saciedade talvez, né? Algo que venha nos preencher, né? Porque tem a reflexão do vazio, né? Enquanto uns estão buscando se preencher, possivelmente outros estão buscando se esvaziar. Que tem uma máxima entre o mundo secular e o religioso, né? Que dizem assim: eu tô sentindo um vazio muito grande dentro de mim. Aí dizem: é Deus. É falta de Deus na sua vida, meu amigo. Isso é fácil de descobrir. É interessante esse tipo de chamada, pelo menos vendo de uma perspectiva muito pequenininha, a minha, né? E de outra forma, para outras leituras em que precisamos nos mexer, abstrair um pouco, por exemplo, quem vai ler, por exemplo, os livros bíblicos e vai ter, por assim dizer, uma leitura totalmente técnica, teológica e não tão poética. Porque o que eu consigo enxergar mais nesses livros, principalmente sagrados, né, tanto daqui do Ocidente como do Oriente, é que eles não falam conosco a não ser através de símbolos. Eles transcendem a letra escrita, sabe? A letrinha escrita. Tem um espírito, uma essência que mora ali naquela escrita. É como uma vez, se eu não me engano, foi o apóstolo de Cristo, né? O apóstolo Paulo, que ele disse: não só agora, através de cartas escritas com tinta, mas daqui em diante vocês são a carta escrita com sangue. Veja só a referência que ele faz de uma simbologia para dizer assim: o sangue que corre dentro de vocês é como tinta. Vocês são a mensagem. O livro importa, mas pouco importa diante de vocês que são a mensagem, como complementa o próprio Jesus de Nazaré, né? Que ele diz: vocês são a luz do mundo, lembrem-se disso. E ele não falava para mestres da lei, ele falava para pessoas simples, pescadores talvez, que é bastante curioso assim, né? Esse Jesus era virado, isso. É muito massa esse cara, pô, tu é doido aí. Tá doido aí. E alguns autores, de vez em quando, é preciso, né? Como Rubem Alves falou, é preciso que você se desnude, né? Que você desembarque um pouco dos pensamentos que você tem concretizado já. Não, porque eu vi que o mecanismo funciona assim. Se permita, meu amigo, você está em viagem. Você acabou de embarcar. Do contrário, você vai se mudar para a China, para o Japão, para as Arábias e vai continuar na sua mesmicezinha, preso, enclausurado, talvez. As leituras que normalmente eu faço e percebo: Léo Serafim, a Alice saiu do espelho hoje. Saiu, Léo, saiu. Mas só que esse aqui é outro espelho ainda, né? Ave Maria. Bem-vindo, meu amigo. Excelente dia. Eita, Feb. O outro texto tem por título Críticos. Já começa assim, né? Críticos. Diz assim a leitura, ó: penso que um crítico de arte, ao se pronunciar sobre uma tela, uma música, um livro, uma escultura, deveria ter o cuidado de não dizer:
essa obra é medíocre, essa obra é genial, nem para um lado nem para o outro. Ao descrever assim, ele está fazendo uma afirmação sobre a verdade daquela obra. Mas o fato é que ele não sabe a verdade de coisa nenhuma. Muitas obras de arte hoje, consideradas geniais, foram ridicularizadas pelos críticos da moda. Segundo Karl Popper, nem mesmo a ciência sabe a verdade. A ciência só dá palpites provisórios, que são constantemente modificados. É preciso que os críticos se reconheçam como palpiteiros. Um crítico dá os seus palpites, opiniões, impressões, sentimentos acerca da obra sobre a qual escreve. Assim, um crítico cuidadoso e ético deveria dizer: penso que essa obra é medíocre, penso que essa obra é genial. Percebe a sutileza na palavrinha que foi incluída? Antes ele afirmava, agora ele pensa. Porque assim ele estará honestamente comunicando os seus pensamentos sobre a obra e não a verdade sobre a dita obra. A sua crítica é apenas um pedaço dele mesmo, a sua obra de arte, as suas reações subjetivas à obra. Muitas obras que foram sentenciadas como medíocres por críticos do momento foram consideradas geniais posteriormente. Nos primeiros cadernos de Albert Camus, Lisboa, Livros do Brasil, página 213, encontra-se o seguinte fragmento de uma carta que o escritor escreveu ao crítico literário A.R. 3 anos para escrever um livro, 5 linhas para ridicularizar e citações falsas. Albert Camus recebeu o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1957. A história provou que medíocre era o crítico. Pelo amor de Deus, quantas pessoas aparecem diante de você para dizer que você tem que fazer algo ou deixar de fazer? Possivelmente não existam somente críticos de arte, né? Crítico de arte é o Satanás, meu irmão, olha. Se você pensar e sentir um pouquinho, não é isso? Eu me lembrei de ontem. Existem críticos para tudo, o tempo todo. Não é isso, Leti? Excelente dia. Fernando, obrigado por curtir a live. Maravilha. Ontem, por assim dizer, a gente estava fazendo esse desenho aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá por aqui, rapidinho. Betty Pop. Testando cores, vendo a expressão, como é que ficava, as formas, né? Tudinho assim que a gente pode abordar na pintura, no desenho. Aí apareceu um perfil assim dizendo: isso tá muito feio, é melhor você fazer um sorteio para ver se você consegue comer ainda hoje, alguma coisa assim. Obrigado, ficou linda pra Docs. Obrigado. Aí eu continuei conversando, aí eu digo, rapaz, aí eu citei o nome do perfil e disse assim, poxa, é a crítica dele a respeito dele mesmo. Da partezinha que lhe cabe.
Só que ele está estabelecendo uma verdade para ele ali diante de outras pessoas que podem se ofender. Eu já fiz uma representação de um cachorrinho com uma borboleta no focinho, chamaram de elefante, minha gente. E tudo bem, mas para uma mente sã, sabe que isso é insano. Aí não tem muito o que concordar ou discordar, sabe? Aí fica mais... A parte crítica fica pro crítico. E para quem sente, para quem tem um pouco de delicadeza e sensibilidade, Ave Maria, daqui a pouco aparecem os sensitivos aí. Tem muitas coisas durante o dia que eu penso e me calo, porque é um pensamento meu apenas. Pois é, Leti, eu observo dessa forma também, e às vezes não sei se eu poderia colocar dessa forma, que eu vou além. Talvez esses pensamentos não sejam nem meus, mas porque eu me identifico com eles, eu tenho a sensação de que são meus. Não sei se dá pra entender dessa forma. É um caso sério. Eita, febre, retira. Cancela, né? Não fala pra não atrair, cancela. Imagina uma pessoa que faz um perfil fake para fazer mal ao outro. Que triste ele deve ser. Ele está declinado às trevas, ao mundo da ignorância, não é isso? Trevas é ignorância, falta de luz. Iluminação seria o conhecimento, né? A pessoa que despertou, a pessoa que se enxerga, por assim dizer, ela jamais faria isso, porque ela provavelmente ela sentiria que é o outro espelhado, alguma coisa assim. Mas é fogo mesmo. Tem gente, poxa, a gente passou por uma situação aqui na live que uma pessoa criou mais de 7, foi 7, não foi, Gabix? Perfil. Era um elogio pra cá, elogio pra lá, daqui a pouco deu a louca, não sei o que aconteceu. Oi, José. Oi, irmão. Excelente dia. Tô triste e vim assistir você. Fica triste não. Pode não ficar triste aqui não. Fica alegre. Isso, 7 pra mais perfil, não foi? É, lugar de rir aqui, é. Fica triste não, amor. Vem com a gente, amor. Vou te mostrar o mundo fantástico de Bob. E às vezes, só concluindo um pouco do raciocínio desse texto que a gente leu, né, a respeito dos críticos, quando você está fazendo algo, é como se dissesse assim, ó, Dubladores. palmas, palmas. Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que faz treino de ginástica, né? Calistenia, marombeiros. Aí normalmente tem uma frase que corre por entre essas pessoas, né? Que diz assim: você pode questionar os meus métodos, mas nunca os meus resultados. A não ser quando a pessoa tem um resultado fracassado. Aí a pessoa vai dizer: rapaz, esses teus métodos aí tá falhando, isso. Isso não é só pra quem treina, né? Parece que isso é frase de coach. Treinador de mente, né? Adestrador de mente, alguma coisa assim. Eu fico olhando assim, rapaz, pode ser, pode não ser, né? Mas quando você tá no caminho ali, que os seus resultados estão sendo apurados de forma positiva, né? Pra cima, aí você diz, não, pode falar o que quiser, pode jogar pedra, pode criticar, tô nem aí, entre aspas, né? Tô nem aí, eu tô lhe observando, viu? O que é que você tá fazendo? Criticando, né? Paradoxo, você não deveria estar aí fazendo pintura, nem leitura de texto.
Aí a pergunta que fica, você deveria estar aí, né? Apontando o dedo pra mim, né? Filho de rapa. E quando seus resultados são ruins e você faz o quê? Exatamente. Foi o que a gente acabou de abordar. Quando o resultado é ruim, aí a gente pode questionar os métodos da pessoa, né? Que ela vai ficar de graça. Quer dizer, a pessoa vai dizer assim, ó, meus métodos são os mais incríveis assim, ninguém faz. Mas minhas aquarelas são absurdas de lindas. Aí a pessoa faz, cadê tuas aquarelas? Poxa, palmas. Não vou questionar seus métodos, seu resultado é incrível. Mas a pessoa diz, não, minhas aquarelas, meus desenhos, eu faço do meu método, do meu jeito. Aí sai aquela coisa horrível. Aí a pessoa diz, ó, teu método não tá batendo não. Tá fazendo mera aí. E sai daí logo. É isso. Próximo texto. Título: Histórias para crianças. Só tem criança aqui, né? A oportunidade. É história com E. Não é história com H. Isso. Em algumas leituras assim é que eu descobri que existe a história com E e história com H. Não sei se para vocês é novo, né? Isso, né? Em algum momento alguma coisa é nova para alguém, né? Isso é história. Que é o conto, né? É o conto. História com H é ao fato. E a história é a historinha. Diz assim, ó, frequentemente pessoas me perguntam sobre o método que uso para escrever uma história para crianças. Houve uma que chegou a me perguntar sobre a teoria de que eu me valia. Coisa de gente acostumada aos jeitos universitários. Nem método, nem teoria. Tudo começa com uma coceira. Coceira é coisa que incomoda. A coceira pode ser, por exemplo, a ansiedade de uma criança que vai ser operada, ou a ansiedade de uma criança diante de sua diferença. Ela se julga feia, é deficiente, tem um defeito físico. A dor da criança se transforma em coceira na gente. Aí eu começo a coçar e vou coçando até sair sangue. Quando o sangue sai, a história está pronta para ser escrita. Como dizia Nietzsche, é preciso escrever com sangue. Lembra o que a gente comentou anteriormente sobre a carta viva, escrita com sangue? Você é essa tela em branco e a tinta que você tem é puro sangue, e você está escrevendo a sua história, ainda que você perceba ou não perceba. Poxa, paradoxo profundo, raso e largo, né? Como diria Raul Seixas, né? Raul Seixas com S, né? No final, né? Interessante, né? Quando os acadêmicos se reúnem, parece que eles... Alguns, né? Como foi colocado pelo Rubem Alves, parece que se sentem bem ou estão acostumados a falar de forma técnica. Qual é teu método ou tua teoria? Não tenho nem método nem teoria. Adorou? Maravilha. Não tem nem método nem teoria. O que tem uma coceirinha que começa coçando, coça mais até sangrar. Quando sangra, aí você começa a usar essa tinta vermelho vivo. Não é isso? Eu me lembrei da passagem de Jesus, né? Que ele chorou sangue, suou sangue.
de angústia e aflição. E ali ele estava escrevendo a tela, né? Da vida dele, por assim dizer, não sei, né? Vai da interpretação de cada um, não é isso? Dando continuidade, esse textinho aqui que vamos ler tem por título Sem Inveja. Sem inveja. Não é 100 de número 100, é 100 de retirar, viu? De subtrair, é pra não confundir de tacar, poxa, tá desenhando. Ei, Pradox, tá desenhando, é pra gente, é? Não, eu não posso subestimar ninguém, né? Nem menosprezar. Mon, até hoje só escrevi história triste com meu próprio sangue. Como mudar o rumo deste conto? Em alguma parte de uma história triste, Mon, tem a parte alegre, a parte feliz, ou a parte que pode ser transformada em algo bom. Porque, como diria Buda, em uma troca de ideias com Shaka de Virgens, conhece Cavaleiro do Zodíaco? Enviei convite pra alguém, pode recusar, viu? Foi sem querer, por gentileza, viu? Desculpe aí, tem um pouco de misericórdia. Ó, tem uma passagem, se quiser eu posso depois passar esse vídeo pra você, irmão, dessa conversa de Shaka e de Buda, Cavaleiro do Zodíaco, que Buda diz assim: Shaka, onde há tristeza, há alegria, e onde há alegria, há tristeza. Por que essa reflexão? Porque Shaka, com os 6 anos de idade que ele tinha, ele sentia uma dor, uma angústia muito grande pelo seu povo. Porque ele via as pessoas na Índia mergulharem no rio Ganges, um rio sujo, e via muito sofrimento, porque lá o povo, se eu não me engano, até hoje vive através das castas. E se você nasce em uma casta pobre, praticamente você está destinado à pobreza até o fim dos seus dias. E o contrário também seria verdade. Se você nasce numa casta rica, opulente, poderosa, vai ser assim para sempre. Mas com Siddhartha Gautama, ele escolheu recusar esse caminho para poder conhecer um pouco mais de si mesmo e poder transcender o personagem que queria se formar nele, o príncipe Siddhartha. Lete, meu psicólogo disse que nós queremos mudar, mas queremos mudar tudo porque temos pressa em resultado. Nós queremos mudar e mudar tudo. É muito sério. Mas que devemos começar com pequenas mudanças. Isso está me lembrando uma reflexão de Abu Janra. Mudar uma rua, mudar de repente o horário que vamos dormir, mudar algumas relações. Perfeito. De vez em quando eu saio para caminhar, eu faço esse tipo de exercício. Eu vou por uma rua e eu volto pela mesma rua. Só que às vezes eu mudo. Às vezes eu escovo também o dente com a mão esquerda. E para mudar um pouco eu escovo os dentes com a mão direita. Se eu faço a leitura de um livro hoje, amanhã eu não faço. Sempre para mudar aos poucos. Mude, mas não queira mudar de uma vez. É como tomar um copo de água de 500 ml. Você não toma ele de uma golada só, você se engasga. Então, guti, copinho, um pouquinho, né?
Porque a gente tá meio que nessa, como diria Augusto Cury também, que ele fala muito a respeito do pensamento acelerado, né? Foi ele que, se eu não me engano, ele construiu essa... Deu a coceira nele, né? Aí ele foi escavacar. Aí ele percebeu que na sociedade, né, a engenharia social meio que botou a gente num processo de aceleramento. Já viu o hamsterzinho correndo naquela roda? Quanto mais ele corre, mais a roda roda com força e mais rápido. É semelhante é um símbolo, né, que a gente pode pegar e encaixar no que está acontecendo no nosso mundo e no mundo ao nosso redor, porque existe essa correlação, né? A gente se relaciona consigo mesmo e com os outros, com os demais. Interessante, né? Não sei. Sinto que não tenho tempo de mudar. Parece que eu fiquei parada no tempo e agora tenho que conquistar em minutos o que eu deveria ter conquistado em anos. Eu já senti algo desse tipo. Uma frase que até hoje eu repito, sabe qual é, irmão? Será que vai dar tempo? Tem essa sensação também, Fernanda? Curiosamente, esse tipo de pensamento, eles são muito rápidos. Se a gente se identificar com ele, a gente fica meio que distraído. Fica flutuando neles, se identificando. E aí, Paula, obrigado por ativar o arte. E a intenção anterior à ação, né, a intenção, é não ficar aprisionado em relação a esses pensamentos, que são pensamentos. Você se coloca um pouco de lado, olha o pensamento como se fosse um pássaro, um passarinho. Você é o grande céu, límpido, azulado, bem aquele azul celeste, maravilhoso, né? O ser humano dilatado na cor azul. O ser humaninho. Quando menos espera, passa uma nuvem. É um pensamento. Quando menos espera, passa um pássaro. É outro pensamento, mas aquilo ali não é você. Quando a gente diz assim, o meu pensamento, é porque a gente pegou, né? E se identificou com aquilo. Poético como sempre. Obrigado, Paulinha. Bem-vinda. Aí você meio que... Poxa, então quer dizer que eu não sou o meu pensamento e o pensamento também não é meu? Algumas pessoas vão fazer isso, né? Estão aqui, ó, eretas, firmes, inabaláveis. Quando elas descobrem alguma coisa que meio que, entre aspas, libertou ela por sensação, ela faz... Então quer dizer que esse pensamento não é meu? Pensamento covarde estava me tratando como uma pessoa que vai direto para o castigo eterno. Então quer dizer que eu estou livre. Alguma coisa assim, sabe? Sim, melhor que o pensamento venha e vá, pois entrar nele gera ansiedade demais. E como Augusto Cury tinha comentado, que eu estava falando, né? Tem essa questão da síndrome do pensamento acelerado. Como é que normalmente alguma pessoa se livra disso? Normalmente fazendo trabalhos manuais, plantando plantas, desenhando, escrevendo, compondo músicas, ou somente desabafando, né? O que está passando na cabeça, a pessoa vai e escreve. Trabalhos manuais, exercícios físicos, caminhadas, prancha, flexões, agachamentos, um monte de... E a pergunta que permanece: mas o que sou eu? Dizem que uma das questões mais assim abordadas, né, como problema é o eu. Quando você diz eu, começa.
Foi até uma leitura que a gente fez em momentos anteriores do Pincel e Verso Cast. Foi uma das leituras que a gente fez aqui outro dia. Não sobre quem sou eu, mas foi um texto referente a memórias. Se eu não tivesse a memória de quem eu sou, ou de quem sou eu, possivelmente eu me acordaria no dia e não teria as obrigações que o meu nome carrega como eu. Eu não teria que abrir a porta para levar o lixo. São tantas reflexões que surgem de um pequeno textinho, né? Às vezes. Memórias. Próxima live dá pra ser quem sou eu, hein? A próxima live depois que a gente terminar esse livrinho fininho. É uma boa sugestão. Essa reflexão, ela fica para nós. Quem sou eu? O que sou eu? Percebe que tem dois? Sou e eu. Eu e sou. Eu é algo presente aqui, ó. Materializado, manifesto no mundo das coisas. E o sou é algo que transcende essa realidade. Não é à toa que está escrito, né, nos livros sagrados, né? Eu sou me enviou. Quem é eu sou? E quando alguém perguntar quem me enviou a voz, o que direi eu, pois? Diga que o eu sou lhe enviou. Lembra dessa passagem? Não. Se eu não me engano, está lá no livro do Êxodo, no Pentateuco. Isso era Moisés, né? Diante de Deus, entre aspas. Incrível, né, Fernanda? Eu sou, eu presente e sou infinito, eterno, atemporal, que não se estabelece por nada, mas que estabelece tudo. Ou seja, aquilo que você pensa em sua alma, como diria no provérbio de Salomão, assim você é. Aquilo que você projeta em si, não que você tenha uma alma, mas que você seja essa alma, esse espírito manifesto aqui dessa forma, né, corpórea. Se você pensa que é triste, você é triste. Normalmente eu estou inclinado à angústia, à tristeza mesmo. Esse seria o meu normal. E por que tu ficar rindo? Eu não sei. Eu já expliquei isso aqui, mas sem um ponto final, não é isso? Não tem definição essa risadinha no final não, viu? Isabela, excelente dia, minha amiga. Bem-vinda. Tá vendo a delicadeza, né? Sou uma fagulha divina vivendo uma experiência terrena. Tá vendo? Sou está para além da dualidade ou da multidualidade, além do bem e do mal. Eu sou. O eu fica nessa nesse ar, nessa atmosfera turva, bagunçada, que às vezes não dá pra gente enxergar, o véu de Maia, a ilusão, né? Algumas pessoas vão identificar melhor com algumas palavras, né? E outras com outras palavrinhas, né? Mais simples também. Algo mais simbólico às vezes vai lá no coração, mas tem que fazer essa ligação, como diria Dr. Enéas. Uma vez Dr. Enéas, em uma de suas entrevistas, né? Ele disse assim: não há interrupção, não há diferença entre o que está aqui e o que está aqui. É a ligação direta. Aí ele falando bem firme, né? Que Dr. Enéas, ele era aquela pessoa pequenininha, né? Cabeçuda, oclãos. Deixe ele, viu? Né? Oiudo, né? Oiudo, narigudo, orelhudo. Mas ele dizia com firmeza: não há diferença entre o que eu penso e o que eu sinto aqui.
Porque eu sei, eu estudei, é prático, faz sentido. Até pra você que renega isso, cheira fogo, velho. Deixe ele, E teve uma vez que ele foi acusado, assim, né? Criticamente, por um jornalista. Na época dele, tem uma entrevista dele no Roda Viva. Quem puder assistir, ó, interessantíssimo, né? Pra quem achar interessante, né? Não é... Pra gente não fazer imposição sobre ninguém, Deus me livre, hein? Ele falava sempre de forma elegante, de forma que ele pudesse se fazer entender diante dos outros, porque ele tinha essa questão do cuidado, da prudência na palavra, não se expressar. Aí o jornalista fez: você com esse seu preciosismo linguístico. Dr. Enéas falou firmemente para ele: não é preciosismo nenhum. Eu estudei, eu domino a gramática. Alguma coisa assim, né? Eu digo, bem, esse cara vai sair pulando da cadeira agora, velho. Ele vai pra cima desse cara. E você vê como tem uns que vão, né? Ser os críticos que vão tentar levar lá pra baixo, vai dizer: não, eu sei falar de forma coloquial, de forma informal com você, e também sei falar de forma culta, erudita. Qual é o problema nisso? Sabe? Aí ele sabia se impor, né? Mas não de forma grosseira, a não ser com aqueles que realmente queriam debochar. Que na minha época eu conheci Dr. Enéas, ou Enéas Carneiro, como o louco. A mídia transfigurou ele dessa forma para mim: um louco, uma pessoa doente, um deputado que fala besteiras. Mas quando na verdade quem estava falando besteira era a mídia, que estava com a TVzinha ligada lá na casa dos meus pais. É fogo, velho. Esse mundo aqui é doideira não, é um pouco mais. E até hoje é assim, ou pior, né? Não sei como fazer uma comparação, um cálculo exato sobre essas coisas, não. O texto para leitura: sem inveja, tá certo? É o título do texto. Aí diz assim, ó: o tico-tico não se ressente do canto da patativa, e até mesmo o aprova, achando-o melodioso. Mas se não canto como você canta, você me chama de mentiroso. Ângelus Silesius, século 17. Veja, né? Essa deve ter sido uma frase desse período que o Rubem Alves colocou como uma sementezinha aqui dentro desse livro para a gente ler hoje. As comparações, né, que eu, sei lá, eu fico inclinado a dizer isso e a repetir, sei lá, eu acho que eu acabo me sentindo chato para mim mesmo, sabe? Se esquece isso, não já pratica, deixa eu falar. Né, que eu sempre digo assim: pessoal, quem quiser, tem um grupo lá no Zap que a gente compartilha nossas aquarelas, nossas expressões. Não é um lugar pra gente se comparar, é um lugar mais acolhedor. Acolher dor. Normalmente quem trabalha com arte sente um pouco de dor, um pouco de sofrimento, né? Porque aí sai algo mais apurado, sai algo mais temperado. Às vezes, né? Não vamos generalizar. E algumas pessoas podem achar isso estranho. Como assim? Eu já participei de alguns grupos, por exemplo, de desenho, de pintura, que toda semana praticamente tinha desafios. Aí tinha aquela questão de votar. Aí tinha gente, pô, que tinha mais de 10 mil seguidores no Insta, por exemplo. Aí quando eu mostrava meu desenho um exemplo, né? Quando eu mostrava meu desenho no grupo, diziam assim: já ganhou. Aí mostrava o desenho de outra pessoa e disse: já ganhou. Esse aqui, na verdade, que ganhou. Esse aqui tá muito
Sei não, me emocionei até. Aí quando vai pra votação, a pessoa tem 100 seguidores. A outra pessoa que só fez o boneco de palito tem 10 mil seguidores. Quem é que vai ganhar? Aí eu saí do grupo porque eu não vi algo honesto, não vi algo sincero, sabe? Machucou muito meu coração, mais uma vez. Aí tem hora que de fato não dá pra... Não, pô, não é assim que as coisas deveriam funcionar, não sei. Esculhambação da poxa, né? Ó, a próxima leitura. O título é O que Deus ajuntou. Diz assim o texto. Faz muito tempo que não assisto a um casamento e quando assisto não presto muita atenção naquilo que o padre fala, porque aqueles que foram contratados para fazer o vídeo e o álbum de fotografias não deixam. Mas é assim mesmo. A cerimônia do casamento existe só para ser filmada e fotografada. Quando os amigos fazem uma visita, é hora de mostrar o álbum de fotografias e os vídeos, o que comprova que todos os casamentos são iguais. Como a noiva está linda, todas as noivas são igualmente lindas. Disseram-me que num país do Oriente, as coisas estranhas só acontecem em países do Oriente. Escolhem-se as damas de honra entre as moças mais feias, para que a beleza da noiva fique realçada. A questão do contraste. Nesse país, ser convidada para ser dama de honra é um desaforo. Divaguei. Disse tudo isso só para explicar que não estou certo das palavras tradicionais da liturgia. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. É isso? Se for, acho que está errado. O verbo está no imperativo. De acordo com a teologia católica, quem realiza o sacramento não é o padre, é o próprio Deus. Se é Deus que ajunta, está vedado aos homens desfazer o nó que Deus deu. O fervor da igreja sobre a questão da indissolubilidade do casamento não é derivada de um piedoso amor à família. O que está em jogo não é a família, é a igreja. Assim, está proibido separar aquilo que Deus ajuntou, isto é, aquilo que a igreja julga ter ajuntado. Eu proponho, entretanto, que o verbo, em vez de estar no modo imperativo, deve estar no modo indicativo. Aquilo que Deus ajuntou, não o separe o homem. Se separou é porque Deus não ajuntou. Os portugueses se horrorizaram ao saber que os índios matavam as pessoas e as comiam. Os índios se horrorizaram ao saber que os portugueses matavam as pessoas e não as comiam. Tudo depende do ponto de vista. Ave Maria, tu é doido. E aí, eita febre. Eita lapada. Não é isso? Taca a febre, meu irmão. O cara tava bem. Daqui a pouco tome. Tá doido. Da pior forma. Obrigado por ativar o arte, meu. Da pior forma, eu recebi a última informação da leitura. Taca, poxa, velho.
Será que... E se tudo realmente depender do ponto de vista? Parece que a gente... É difícil, é. É difícil de desafio e é difícil de onde, né? Um prédio. É fácil se lascar agora, viu? É nessas horas assim de reflexão que eu vejo a oportunidade de poder crescer um pouco mais. Mas não é pra cima, é pra dentro, né? Aí vai depender do seu ponto de vista. Poxa, que lapada, tá doido, hein? Ave Maria. Porque se for assim é meio complicado, né? Tem uma musiquinha que fala a respeito de... Se eu não me engano é a respeito de José. Que ele saiu pra trabalhar pela manhã, né? E tinha um assaltante que ele também saiu pra trabalhar pela manhã. Os dois se encontraram. José não voltou mais pra casa. Já dá pra sentir mais ou menos o que aconteceu com José, né? Pai de família. Os dois saíram para trabalhar. Os dois, antes de saírem de casa, agradeceram a Deus e pediram para Deus abençoar a vida de cada um. E acontece um evento trágico como esse. E a risadinha ela fica, pô, covarde, né? Covarde, risadinha covarde. Eu não tenho controle não sobre isso não. Ó, próximo texto, esse texto vai ser para encerrar, tá certo? Deixa eu ver. Uma hora e meia. Eu acho que tá bom, tá na média. Tá certo? Tudo bem pra vocês também? Não? Vai ficar aqui até meia-noite, é? Composição da mesa. Composição da mesa. Aí depois dessa leitura eu vejo se dá pra entrar ainda num... Fazer uma batalha pra poder sair, tá certo? Pra gente brincar um pouquinho. Eu fiz uma batalha assim que eu abri a live. Aí tinha uma menina que ela tinha apertado um joguinho. Aí ficava assim com a mão, ó. Aí ficava coletando moedinhas. Eu disse, mesmo que onda, pô. Não sabia não que tinha joguinho não aqui não. Descobri com ela. Fiquei tentando falar com ela, mas ela não tava falando comigo não. Tava dando a de doido, eu acho. Composição da mesa. Há muitas coisas que provocam a minha curiosidade. Talvez a sua também. Porque os paletós dos homens têm 3 botões nas mangas. Parece não terem função alguma. Disseram-me que os botões foram aí colocados porque os homens mal educados e anti-higiênicos tinham o costume de limpar os narizes, esfregando-os na ponta da manga. As golas dos marinheiros estão querendo nos calar, pode não. As golas dos marinheiros, curiosas, quadradas, como um babador que se coloca nas costas, era isso mesmo, um babador ao contrário. Em tempos muito antigos, os marinheiros usavam tranças que lubrificavam com óleo de peixe. As tranças lubrificadas lambuzavam a blusa. Então, uma pessoa inteligente, provavelmente a lavadeira, disse ou teve a ideia de colocar uma gola nas costas com a função de babador. Já pensou? Outra coisa que desperta a minha curiosidade é por que nas solenidades se faz uma coisa chamada composição da mesa, que não tem função alguma? Compor a mesa é chamar para se assentar no palco, atrás de uma mesa, as pessoas importantes. Tenho horror de mesas compostas.
Esse Rubem Alves é uma graça, viu? Sei não. Provocativo, por assim dizer, não é isso? Tem pessoas, por assim dizer, que são muito meticulosas, perfeccionistas. Se não estiver tudo basicamente do jeito que ela quer, nada mais acontecerá no seu dia. Talvez ela venha a dizer que toda a sua vida é triste e ela não perceba a alegria dentro da tristeza e a tristeza dentro da alegria. Alguma coisa assim, talvez. Posso chamar uma batalha somente para encerrar. É uns 5 minutinhos, eu acho. Tá certo? Imagino o cheiro que devia ficar naquele navio com os homens usando óleo de peixe no cabelo. Foi isso que eu pensei. E também do paletó, com 3 botões, né? Os homens aqui, né? Tá doido. Não, vou resolver isso. Eu vou colocar os 3 botões ali para quando você fizer isso, você ferir seu nariz. Rapidolo. Pronto, gente. Aí a gente fica com a leitura por aqui e possivelmente amanhã a gente se encontra talvez aqui de novo. Não sei se eu vou conseguir entrar depois que eu passar lá pelo... que hoje tem aula, né? Lá no YouTube. O link está na bio desse perfil. Aí você clica e aparece lá. É transportado lá para dentro do YouTube. A gente tem aula lá de curso de aquarela, cores em movimento, tá bom? Obrigado, gente, pelo carinho, pelas reflexões, pela troca de ideias, né? Pelos presentes. Obrigado por mais um momento paradoxo. Um abraço bem forte no coração e até breve. Lembre-se do ponto de vista, né? Vem Maria, nunca mais eu vou me esquecer, eu sempre vou me lembrar. Tchauzinho.